seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Pastoral Universitária. E eu tô aqui hoje para fazer um convite para vocês e para falar um pouquinho mais sobre os sacramentos. Ao longo das próximas semanas, eu vou liberar vários vídeos, um vídeo acerca de cada sacramento da Igreja Católica. E hoje eu vou passar esse convite para vocês assistirem esses vídeos e vou falar um pouco mais sobre os sacramentos em si, de forma geral. Para isso, não só hoje, mas como em todos os outros vídeos, eu vou estar me baseando no livro do Catecismo da Igreja Católica. Tudo que eu falar está contido aqui de forma muito mais completa. Isso está mais especificamente na segunda parte desse livro, que trata tanto de questões litúrgicas quanto dos sacramentos de forma geral e mais específica, detalhando um a um. A ideia é que eu consiga passar isso para vocês de uma forma breve, na medida do possível, e uma forma um pouco mais didática, para que todo mundo consiga entender plenamente o que são os sacramentos e por que eles são tão importantes. A essa série de vídeos eu dei o nome de Os 7 Sacramentos, Pilares da Fé Católica, que a ideia é que no final desses vídeos vocês realmente vejam como os sacramentos realmente estruturam a nossa fé e são de fato os pilares para tudo aquilo que a gente crê. Antes de falar dos sacramentos, eu vou explicar um pouquinho o que seria uma coisinha chamada economia sacramental, que é muito importante para a gente falar um pouco melhor sobre sacramentos. Para isso, eu vou ler o número 1076 do Catecismo. O livro do Catecismo, ele é dividido em vários parágrafos e cada parágrafo é numerado, como dá para ver aqui. Então isso facilita muito a consulta. Tudo que eu falar aqui, eu vou sempre buscar falar o número em que isso está no livro para que vocês possam consultar caso vocês queiram. Então, o número 1076 do Catecismo. No dia de Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a Igreja é manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo na revelação do mistério, o tempo da Igreja, durante o qual Cristo se manifesta, torna presente e comunica, pela liturgia de sua Igreja, sua obra de salvação até que ele venha. Durante esse tempo da Igreja, Cristo vive e age em sua Igreja e com ela de nova forma, própria deste tempo novo. Age pelos sacramentos. A isto que a tradição comum do Oriente e do Ocidente chama de economia sacramental. Esta consiste na comunicação ou revelação dos frutos do mistério pascal de Cristo, na celebração da liturgia sacramental da Igreja. Então aqui tem algumas coisas que a gente pode comentar, mas primeiro de tudo, vocês viram que o Catecismo fala de uma igreja oriental e ocidental. Tudo que eu falar aqui vai ser voltado para a igreja ocidental, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, da qual nós fazemos parte. Caso alguém tenha interesse em entender um pouco mais sobre a igreja oriental, vocês podem consultar o Catecismo. Mas o que a gente viu aqui é que tem uma passagem, inclusive de Coríntios, que fala que até que Cristo venha, a gente está no tempo da igreja. E o que isso quer dizer? A gente sabe que Cristo já veio e Cristo deixou explicado para nós que ele virá mais uma vez. Então a gente está num espaço de tempo que é após a primeira vinda de Cristo, mas antes da segunda vinda, que é o chamado tempo da igreja. Nesse tempo da igreja, acontece o que a gente chama de economia sacramental, que é esse tempo onde a nossa forma de se comunicar com Cristo e de receber o Espírito Santo é por meio dos sacramentos. E o que é o sacramento em si? O sacramento, para início de conversa, é uma palavra originária do grego que significa sinal. O que seria esse sinal? Esse sinal, ele, digamos assim, ele é uma realidade visível, ou seja, algo que a gente consegue de fato ver, que vai sinalizar, apontar, mostrar uma outra realidade, que é invisível. E essa realidade é uma graça de Deus que é comunicada para a gente pelo Espírito Santo. Porém, quem revelou essa outra realidade para nós foi Jesus, na sua primeira vinda. Então a gente vê como está muito bem fechadinha a questão da Trindade, diretamente ligada aos sacramentos e à economia sacramental. Por quê? Porque Deus nos dá a graça, Jesus veio para revelar para nós o mistério e deixar claro como a gente recebe essa graça por meio do Espírito Santo. No sentido do sacramento, eu comentei com vocês que
ele é uma forma de sinal. Então, pensa dessa forma. Você está num carro, certo? E tem um semáforo na sua frente. O semáforo em si, ele só vai acender uma luz vermelha, amarela ou verde. É isso que o sinal faz. Mas se você não sabe o que é o significado por trás, o que tá nas entrelinhas desse sinal, não vai fazer muito sentido. A questão é, por trás desse sinal visível, vai existir um sinal invisível, que é qual? Bom, na luz vermelha você para, ou seja, sinal visível, luz vermelha, sinal invisível, pare. E assim por diante com as outras luzes. De uma forma muito simplista, a gente pode dizer que o sacramento funciona dessa forma. A gente vê algo acontecendo ali e por trás desse algo está acontecendo uma outra coisa espiritualmente, ou seja, a gente está recebendo uma graça santificante, a gente está recebendo o próprio Espírito Santo por meio daquele sinal. Eu vou ler agora para vocês um trechinho do número 1114 do Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte: professamos que os sacramentos da nova lei foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos esses sacramentos foram instituídos e chegaram até nós por meio de Jesus Cristo. Foi quando Jesus veio a esse mundo. E a partir do momento que ele instituiu isso estava lá, dado na Bíblia e na própria tradição da igreja. Porém, isso não foi uma coisa assim num piscar de olhos. A instituição dos sacramentos aconteceu com a vinda e paixão de Cristo. Mas a igreja, nós, homens, a igreja em si como instituição e nós, homens, fomos entendendo e lendo e decifrando esses sacramentos que estavam lá na palavra com o passar do tempo. Então não necessariamente todos os sacramentos surgiram no mesmo momento, surgiram no sentido de foram descobertos no mesmo momento, e nem sempre eles seguiram o mesmo formato de hoje em dia. Mas eles foram evoluindo à medida que nós, igreja terrestre, fomos conseguindo compreender melhor aquilo que Cristo tinha deixado para nós. Por meio desses sacramentos, como eu já disse, a gente recebe uma graça santificante, a gente entra numa união com Cristo, tudo isso por meio do efeito do Espírito Santo, recebendo uma efusão do Espírito Santo. Ou seja, nos sacramentos a gente de fato recebe o Espírito Santo em nós. E, assim, como surgiram os sacramentos, né? Como a gente foi descobrindo isso? Porque na Bíblia tem muito claro que em alguns momentos Jesus e os apóstolos faziam certas coisas, realizavam certos sinais, por meio dos quais acontecia algum tipo de graça. A gente via pessoas abraçando a fé após esses sinais serem revelados, ou por Cristo, ou posteriormente pelos apóstolos. E aí desses sinais presentes na Bíblia, a igreja definiu os 7 sacramentos. 7, por sinal, na numerologia, ou seja, na questão dos números bíblicos, significa plenitude, significa totalidade. Então, por meio dos sacramentos, dos 7 sacramentos, nós, como seres humanos, vamos recebendo o Espírito Santo de forma plena e total ao longo de toda a nossa vida. Cada um dos sacramentos tem um motivo. E, claramente, eu vou falar mais especificamente de cada um deles, dando os detalhes, explicando os motivos em maior profundidade nos próximos vídeos. Então, espero que você veja os próximos vídeos. Para continuar falando um pouquinho dos sacramentos de forma um pouco mais geral, eu vou ler aqui o número 1131 do Catecismo da Igreja Católica. Os sacramentos, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, são sinais eficazes da graça, por meio dos quais nos é concedida a vida divina. Os ritos visíveis, sob os quais os sacramentos são celebrados, significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Eles produzem fruto naqueles que os recebem com as disposições exigidas. Então, quando a gente para refletir um pouco mais sobre esse número, a gente vê que esses sacramentos envolvem 3 coisas. Esse número 1131 fala de um rito visível, ou seja, é aquilo que a gente vê durante a
aplicação e a celebração desse sacramento. O rito visível seria o sinal. O rito visível seria a matéria empregada. Por exemplo, no batismo a gente vai usar a água. E seria também a forma, ou seja, aquilo que é dito durante o sacramento em si. Então no batismo é derramada a água, são feitos alguns gestos e ditas algumas palavras específicas que vão estar todas disponíveis e explicadas no próximo vídeo, que será sobre batismo. Além disso, diz aqui muito claramente que todos os sacramentos foram instituídos por Cristo. Ou seja, é só Deus que pode ligar uma coisa invisível a uma coisa visível. Então essa graça, espiritualmente falando, claro, essa graça invisível que acontece durante o sacramento é ligada a esse sinal visível por Deus. Isso foi mostrado por Jesus e chega até nós pelo Espírito Santo. E para que isso? Para produzir uma graça, para produzir algo de bom, um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual na nossa vida. E cada sacramento, por meio de uma graça santificante, vai trazer uma graça diferente para nós. E aí isso também será explicado melhor nos próximos vídeos, mas é muito importante que a gente entenda que isso não é uma questão de mágica e também não é apenas uma questão exclusivamente de fé. Tem que ter uma compreensão ali. Deus vai agir por meio do sacramento e aí a nossa compreensão dele é que vai, digamos assim, amadurecer essa graça dentro de nós. E para explicar isso um pouco melhor, eu vou utilizar as palavras do próprio Catecismo da Igreja Católica, no número 1128. Este é o sentido da afirmação da Igreja. Os sacramentos atuam ex opere operato, literalmente pelo próprio fato de a ação ser realizada. Isto é, em virtude da obra salvífica de Cristo, realizada uma vez por todas. Daí segue-se que o sacramento não é realizado pela justiça do homem que o confere ou o recebe, mas pelo poder de Deus. A partir do momento em que um sacramento é celebrado em conformidade com a intenção da Igreja, o poder de Cristo e de seu Espírito age nele e por ele, independentemente da santidade pessoal do ministro. Entretanto, os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem os recebe. Ou seja, Deus vai estar liberando a graça dele, revelada por Jesus por meio do Espírito Santo, durante o sacramento. Mas para que isso realmente frutifique na sua vida, você tem que fazer a sua parte também. Então, você tem que compreender o sacramento, você tem que ter fé no sacramento e você tem que fazer uso daqueles frutos. Porque se você recebe o sacramento e não faz nada com ele, existe a chance de nada se frutificar na sua vida. Nesse sentido, isso depende de você também. E por fim, eu gostaria de ler o número 1210 do Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte: os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são 7: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão origem e crescimento, cura e missão. Nisto, existe uma certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. Ou seja, a gente pode fazer uma analogia entre os sacramentos e a nossa vida biológica. Primeiro, vamos falar dos 3 sacramentos da iniciação cristã, que são quais? O batismo, que a gente pode falar que tal qual na nossa vida a gente nasce, na vida espiritual a gente nasce pelo batismo. Depois, crisma, também chamada de confirmação, que seria o seu crescimento espiritual. Ou seja, você chega um momento que você amadurece, se torna adulto na sua vida espiritual, e aí você dá o seu sim à sua fé. Vale lembrar, porém, que esse crescimento, embora você alcance uma idade adulta,
e diga o seu sim, você continua crescendo espiritualmente. A ideia é que você cresça sempre, da mesma forma que acontece na sua vida biológica. Você vê que pessoas um pouco mais velhas normalmente são muito mais experientes e muito mais sábias do que pessoas muito jovens, porque já viveram muita coisa, já aprenderam muita coisa. Então, na vida espiritual e na vida de fé é a mesma coisa. A gente está sempre evoluindo. É interessante que a gente sempre busque entender mais e se aprimorar mais e se aperfeiçoar mais na nossa fé. No caso da Eucaristia, a Eucaristia seria o nosso alimento, o alimento espiritual, o alimento que a gente precisa para nutrir a nossa alma. Depois disso, a gente pode falar sobre o outro grupo de sacramentos, que são os sacramentos de missão, os sacramentos de serviço, de estado de vida. São eles matrimônio e ordem. E nesse caso, a gente pode fazer uma analogia com os compromissos que a gente tem na nossa vida. Então, a pessoa cresce, escolhe uma profissão e a partir dessa profissão, ela vai ter vários compromissos que vão acompanhar ela ao longo da vida dela. Na vida espiritual é a mesma coisa. A pessoa vai escolher se ela quer se compromissar com um matrimônio, no qual ela se torna membro de uma família e tem filhos, enfim. Ou se ela escolhe ser ordenada. E aí ela lidera, ela guia as pessoas na vida de fé delas. E, por fim, o último grupo dos sacramentos são os sacramentos de cura. No sentido da confissão, que também pode ser chamada de penitência ou reconciliação, a gente pode muito bem fazer uma analogia disso com as doenças. Ou seja, à medida que a gente vai pecando, a nossa alma vai adoecendo. E aí, com a confissão, a nossa alma é curada. Ou seja, está bem ligado à alma que adoece, ou, por exemplo, o corpo que adoece, né? E é uma cura. Ou seja, se seu corpo adoece, você vai no médico. Se a sua alma adoece, você se confessa. E, por fim, a unção dos enfermos, que está atrelada à morte. Ou seja, se o seu corpo está adoecido, você vai até um hospital ou algo desse tipo e vai ter um médico lá para cuidar de você e para fazer com que esse seu momento da partida seja um pouco menos duro com o seu corpo. Mesma forma, a unção dos enfermos faz isso com a sua alma. É para tratar a sua alma e para preparar ela para você partir para o próximo plano da existência. Então, é isso que eu queria falar por hoje. Eu espero que vocês se interessem, que vocês assistam os próximos vídeos. Vai ser um vídeo para cada sacramento. E eu espero que isso elucide muitas dúvidas, ensine muita coisa para vocês, para que vocês entendam melhor e vivam de forma mais plena os 7 pilares da fé de vocês. Muito obrigado e até a semana que vem aqui na Pastoral Universitária.